FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP-RJ. Hoje nossa entrevistada é Fátima Ferreira de Souza. Ela é servidora pública, é bióloga, representou durante muitos anos e ainda representa, né, os intoxicados do Brasil todo. Sim. Tudo bem, Fátima? Boa tarde. Tudo bem, melhor agora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que eu possa contribuir em alguma coisa, para que as pessoas, pelo menos com conhecimento do que realmente ocorre, que as pessoas não sabem. Não sabem. Se prevenir. É um assunto bastante delicado, que põe ela vai explicar tudo direitinho aqui pra gente. Fátima, qual o impacto do uso do agrotóxico na saúde dos trabalhadores rurais, urbanos também, ou seja, da sociedade como um todo, né? Depende do agrotóxico que se utilize, né? Que agrotóxico eles querem, inclusive o Senado tenta de todas as formas mudar o nome, porque a terminação tóxico soa mal. Não soa mal, é a realidade, é a verdade. Né? Eles querem tirar isso para que as pessoas... É agrodefensivo, não é defensivo. Ele é defensivo de quê? Da saúde humana, não é? Porque se nós estamos defendendo alguma coisa, deve ser a saúde humana. Que um alimento que mata não é um alimento bom, é um alimento ruim. Então, defensivo ele não poderia ser chamado, é agrotóxico mesmo. Então, dependendo da classificação química do agrotóxico, ele causa danos ou não. Né? Mas no Brasil, o que se utiliza muito é o organofosforado como inseticida, né? Na lavoura do Brasil todo. E causa imensos danos, porque o organofosforado é um princípio ativo do gás sarin, aquele do metrô de Tóquio, do Verdade Suprema, aquele que foi jogado na Síria. Então, ele é proibido a produção, transporte, utilização e armazenamento deste produto, por tratado de guerra inclusive. Mas no Brasil ele é utilizado como defensivo agrícola e também, como defensivo não, como agrotóxico, e também como trabalho na saúde pública, no combate à dengue, aos vetores endêmicos. É usado em grande escala, é usado no fumacê. Tem alguns estados que não utilizam, mas o Rio de Janeiro utiliza. Né? O organofosforado voltou a utilizar. E é um perigo para a saúde humana, né? Esse fumacê, né? O fumacê tanto para quem manipula os agentes, né? Principalmente para quem manipula. As pessoas que manipulam, quanto para nós, né? É porque ele é 98 grau técnico de pureza, ele é lipossolúvel, diluído em óleo de soja. Por ser lipossolúvel, o contato ele é perigoso, inalado, ingerido e absorvido pela pele, porque nós temos glândulas sebáceas que produzem a gordura que vai diluir esse inseticida. Então ele vai aderir nas paredes, no solo, uma criança engatinhando. Se você... tem gente que pede para abrir a porta e o fumacê parar e jogar a fumaça para dentro. E não faça isso, não faça isso. E o servidor que fizer isso, ele está prejudicando, ele deveria ser demitido, porque ele não pode fazer isso. Ele não pode parar em frente a uma residência, colocar dentro da janela ou parar dentro na casa de alguém para poder pulverizar, porque ele sobrecarrega aquela localidade, porque ele é diluído em óleo de soja, ele vai aderir muito, vai ficar muito tempo naquele ambiente e vai intoxicar as pessoas. A intoxicação por organofosforado, ela é irreversível, ela é extremamente danosa ao sistema nervoso central e periférico. Então já foi proibido no Brasil? Já foi uma época, parou de utilizar e agora retornou devido à Zika, né? A ocorrência da Zika, ele voltou a ser utilizado. Inclusive, no Senado Federal foi aprovada uma lei absurda, né? Que não deveria ter sido aprovada, já que o Senado Federal fez uma audiência pública de intoxicação de agentes de controle de vetores. Não deveria ter sido aprovado de jeito nenhum, mas aprovaram porque os senadores mudaram, não são os mesmos, né? Mudou. Então foi aprovada a pulverização nas cidades com avião.
Então, se for feita... É pior ainda, né? É pior. Uma bomba atômica. É mais ou menos isso. Para o nosso cérebro porque os neurônios, eles vão morrer. Porque o centro de produção da acetilcolinesterase, ele é afetado de forma irreversível. Ele para de funcionar, paralisa o funcionamento da acetilcolinesterase, que faz a limpeza das sinapses nervosas. Então os neurônios vão ficar conectados, polarizados, causando um estresse, uma falta de troca de metabólicos com oxigênio, né? A célula vai morrer porque ela vai trabalhar incessantemente. Isso vai aumentar o nível de estresse na pessoa, que muitas vezes aumenta o nível de cortisona no próprio corpo para combater a adrenalina, e as pessoas acabam engordando, principalmente quem trabalha nesse serviço. É muito comum ver as pessoas mais obesas devido a essa reação do próprio corpo de se curar, né? Mas, e para quem trabalha nesse setor, é extremamente grave, tanto no setor de combate às endemias, quanto na lavoura, porque não se usa equipamentos de EPI. API seria o quê? EPI, é equipamento de proteção individual. Não existe, tá? Não existem as luvas, não existem as máscaras, e são máscaras especiais. Não é a máscara cirúrgica, não é uma máscara comum que é utilizada, tá? Porque tem que ter roupas especiais que cubram a pele. Então, para quem utiliza esse produto, para quem trabalha com esse produto, essas roupas têm que ser lavadas fora de casa, porque senão contamina as pessoas em casa. Por ele ser lipossolúvel, diluído em óleo de soja, ele vai aderir na máquina, né? Aí esse resíduo vai ficar aderido. Então vai acabar contaminando as outras pessoas da casa, da residência. Agora, qual o impacto que pode causar esse produto no trabalhador? Bom, você está há anos trabalhando com isso, defendendo. São doenças degenerativas, autoimunes principalmente. O servidor que trabalha na lavoura, ele tem aconteceu casos, por exemplo, do servidor, do cantor Leandro, né? Isso. Que ele trabalhava na lavoura de tomate com organo fosforado, né? Era o inseticida que ele trabalhava. Desenvolveu um tumor fulminante, né? Houve o caso, por exemplo, do pessoal que trabalha na lavoura da região serrana, Petrópolis, Teresópolis, que houve muito caso de hidrocefalia. Lembra desses casos? Sim. Pois bem, eles trabalhavam com organo fosforado também na lavoura. Então, os casos, a doutora Heloísa Pacheco foi a pessoa que eu mandei esse grupo, quando ela estava fazendo o nexo causal, né? Que eu mandei 400 servidores da FNASA para a doutora Heloísa Pacheco na Fiocruz, na Fiosast, que é a saúde do trabalhador, de atenção ao trabalhador. Então eu enviei essas pessoas para lá com um cartãozinho assim, que a Fiocruz recebia. Dessas pessoas, todas apresentaram a intoxicação, sem exceção. Ela ficou impressionada com isso, né? Que eu falei assim, eu sei, eu enxergo, eu já sei como é que é. E a Fundação, o Ministério da Saúde, começou a dizer que era uma coisa sazonal, somente desses servidores. Não, era uma coisa endêmica no país inteiro, né? De todo mundo que trabalhava com o produto. Eu sou bióloga, então eu posso fazer um nexo causal, meio ambiente, né? Animais, aí eu posso trabalhar. Mas eu não poderia fazer um nexo causal da saúde humana, porque eu precisaria de um médico especialista em neurologia que fosse um estudioso, um pesquisador que pudesse me ajudar. Então eu solicitei na Fiocruz, conheci a doutora Heloísa, ela se prontificou, né? A toxicologia se prontificou a fazer esse trabalho. E 400 que eu mandei, 400 estavam intoxicados. E ela falou, porque não temos a condição de receber tanta gente. Então são muitos trabalhadores que sofrem com esse problema até hoje, né? Todos os trabalhadores que trabalharam com organo fosforado podem desenvolver anomalias. Pode ter uma parada cardíaca fulminante, porque se o neurônio morre, ele é que comanda o corpo todo. O sistema nervoso central e periférico, ele é afetado. Então, se os neurônios morrem, você deixa de ter aquela função, né?
Então, no coração, tem a maioria das pessoas que morrem hoje é de ataque cardíaco fulminante, né? Ou desenvolvem câncer dos servidores que estão hoje. E a gente não sabe por que tantas pessoas, né, trabalhadoras... E Alzheimer. E Alzheimer também, né? Alzheimer. Quer dizer, câncer, Alzheimer, que você, são doenças que estão aí, né? Você tem uma propensão a perder uma quantidade muito grande de neurônios a partir do seu envelhecimento. Mas se você trabalha com organo fosforado, eu me atrevo a dizer que você quintuplica essa possibilidade não, essa quantidade de neurônios mortos. Porque você tem uma sinapse que não é limpa, né? As células ficam polarizadas, estressadas e elas acabam morrendo. Então, a morte neuronal de um trabalhador que trabalha com os agrotóxicos, principalmente organo fosforado, hoje, o destino dele é possível que seja o Alzheimer. Tanto que eu costumo falar com todas as pessoas que eu conheço que se preparem, que mantenha seu cérebro ativo. Você não pode se aposentar, porque o aposentado que fica quieto dentro de casa morre numa rapidez fantástica. Em 1, 2 meses a pessoa está morta. Não dura muito tempo. Porque o seu cérebro precisa estar ativo. Precisa. Você precisa capacitar os neurônios periféricos para ir assumindo a função daqueles neurônios que vão morrendo. Então eu recomendo que as pessoas façam muito jogo de memória, entendeu? Caça-palavras, leia de cabeça para baixo, capacite os neurônios a ter funções, a acordar mais neurônios para assumir essas funções daqueles que estão morrendo. Agora, Fátima, são tantas coisas, né, para você aqui ensinar para a gente. Agora vamos cair aqui nesse mundo aqui dos servidores, das donas de casa, das pessoas que estão assistindo a gente, que querem saber. Então, passou fumacê, fecha a janela, fecha a porta. É isso? O ideal era não passar o fumacê. O ideal era não passar, então pode ligar, denunciar. Não, o ideal é a prevenção. O ideal é que as pessoas sejam corretamente orientadas de onde está o mosquito Aedes aegypti, onde ele se localiza. Se a pessoa tiver um plantinho em casa, como é que limpa essa plantinha? Tem um pratinho, aquele pratinho você tem que botar areia. Põe terra nela. Não lava com água, não vai andar bica que você andou me formando aqui. Sim, não, se você achar um foco, o Ministério da Saúde, eu acho impressionante a capacidade que tem de produzir informes desinformados, né? Que parece que as pessoas nunca trabalharam no combate à dengue. Quem trabalha e conhece de fato, né, a biologia do mosquito, como ele funciona, como ele age de fato, e como funciona o trabalho, como é o campo de fato, que é o campo que nós falamos, a cidade, os bairros onde o agente de combate à endemia vai trabalhar. Então ele está trabalhando no campo. Então quando faz uma visitação, você conhece o habitat do mosquito, como ele se reproduz, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, o que você deve fazer? O que não deve fazer. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele explica em muitas das suas vinculações da mídia, principalmente na televisão, mostra os agentes lavando com bucha os vasilhames, pratinhos, onde ele achou o foco. Achou o foco, achou a larva do mosquito, ele vai lavar o prato, né? Isso que ensina o Ministério da Saúde. Debaixo da bica, dentro de um tanque, onde tem um ralinho, né? Vai lavar ali dentro com uma bucha, para lavar bem lavadinho, então está pronto. Errado. Não está pronto. Aconteceu o inverso de estar pronto. Na verdade, ele trocou o foco de lugar. Porque nós não estamos vivendo numa sociedade bonitinha, certinha, em que você tem a canalização correta, o tratamento de esgoto não é feito na maioria do Brasil. Na suprema maioria não há tratamento de esgoto, não há canalização. Né? Então lavou ali aquela água. Aquela água que foi, aquela lavagem que foi feita no tanque, contaminou o tanque, para início de conversa.
porque os ovos já estão ali. Se foi para dentro da água, ele já foi para a vala. Na vala, muitas vezes, como tem muita água, às vezes não tem vala só negra, né? E tem uns cantinhos que tem água clarinha e que o mosquito vai ficar ali, ele saiu limpa dali. Então se ele ficar, e tem muito mato, né? E esse mato vai cobrir, então é um ambiente ideal. E onde o agente de combate às endemias não vai, não tem possibilidade de achar o foco. Então ele ocultou o foco. Na verdade, houve uma ocultação do foco. Então, Baixada Fluminense, todos os lugares onde não há saneamento básico, onde não tem canalização, onde o esgoto é derrubado, né? Dentro dos rios, antigos rios, que são largos, você simplesmente troca o berçário, muda o berçário de lugar. Se você tem um foco, você vai ter mais focos. Detalhe, a bucha que foi usada para lavar esse objeto está agora lotada de ovos do Aedes aegypti. Agora, o que faremos com a bucha? O Ministério da Saúde não explicou? O que faremos com a bucha? A bucha não pode ser utilizada porque senão você fará o repasse desses ovos para outros depósitos de água. Então ela está cheia de ovos. Então ela tem que ser queimada, jogada fora, e jogada fora ela vai passar o foco para outro lugar, porque a bucha está molhada. Né? Como a gente não tem uma coleta de esgoto, de lixo correta, a bucha corre o risco de cair, então nós temos foco. Então o certo seria areia, né? Seria um pouco de areia, limpar com areia, e a água que está com o foco em si, as larvas não podem ir para uma coleção hídrica, que seria o ralo ou um tanque. Né? O correto para esse destino é a terra. O foco tem que ser jogado na terra e o depósito ser limpo com terra ou alguma coisa arenosa. Tem aquelas pastas, né? Que você pode passar, as pastas arenosas. Então aquela pasta é o ideal para passar ali. Não vamos. Olha, uma dica assim excelente, né? É uma dica. Mas o que há de melhor... Por que informam mal a população? É mais fácil mandar lavar? Não, eu acho que é falta de conhecimento. Porque hoje em dia se privilegia quem trabalhou na campanha, quem é do partido, seja que partido for, mas não os profissionais da área que têm competência. Né? Não se busca aquele que... O certo seria quem trabalhou no campo, uma pessoa que tenha competência para aquela área, poder ensinar. Né? Eu trabalhei durante muito tempo na educação e saúde da CORE-RJ. Né? Então eu dava palestras no Rio todo. Então, ensinar corretamente, naquela época nós conseguimos reduzir incrivelmente o índice de dengue no Rio de Janeiro. Foi que ano isso? Foi quando a gente foi demitido. Até 99 a gente quase não tinha mais. É uma longa história que ela tem para contar, né, da batalha dela. Porque os focos eram eliminados corretamente. Havia uma reciclagem constante, né, dos agentes de combate à endemia. Havia uma técnica que foi desenvolvida na época do Deneru, na época da antiga Sucan, que eu sou da antiga Sucan. Então existem técnicas, você sabe onde achar o mosquito. Então a população tem que saber onde eu vou achar o mosquito, então, para que eu possa combater. Mosquito detesta sol, não gosta de sol. Ele é fotofóbico, significa que ele tem fobia à luz. Então, se você tem alguma coisa, uma água que está de frente para o sol e está com larva, não é o Aedes aegypti. Pode apostar na loteria, não é ele. Com certeza, rasga o meu diploma, não é ele. Não é o Aedes aegypti. Pode ser o Albopictus, aegypti não é. Porque o Aedes aegypti ele tem fotofobia, ele é um mosquito muito esperto. Ele é do Saara, ele é do Egito, muito quente. Então ele foi desenvolvendo uma técnica de sobrevivência. Então ele começou a botar os ovos dele, não todos de uma vez. Ele põe 1, 2 num depósito, outro em outro depósito, ele vai voar e vai colocar em múltiplos depósitos. Ele não coloca todos os ovos dele numa cestinha só. Né? Você não tem como eliminar. Né? Uma fêmea ela pode voar
incrivelmente, o raio de 2 quilômetros, ela vai voar e vai propagar seus ovos. Se você jogar essa água fora, né, do depósito, se você jogar fora, o que acontece? Se você não limpar os ovos dali, se você não jogar na terra, quando você encher esse pote daqui a quase 2 anos, você vai encher esse pote d'água, o ovo vai estar lá e o embrião vivo vai reidratar e vai sair. Quer dizer, não morre, né? Ele não morre. Então o segredo é você, que o nosso tempo infelizmente já está acabando, então para ter cuidado com os vasos, se tiver planta, limpar com terra. Areia. Isso, terra. Mas, e coloca nos pratinhos terra. Todos os pratinhos tem que ir com terra. Você põe terra no pratinho. Planta de água você tem que trocar de 2 em 2 dias. Porque com 2 dias já tem lá. E denunciar o fumacê. Se tiver... Não seria denunciar o fumacê. Na verdade, seria lutar para que não houvesse o fumacê. Porque denunciar vai denunciar aqui. Vai denunciar o quê? Foi uma frase mal feita aqui, vai denunciar aqui. Não tem a quem denunciar. Se o próprio Ministério da Saúde indica o fumacê e compra... Pois é, vai falar com quem? Não há como, mas há como proteger. Por exemplo, uma pessoa pássaros. Por que os pássaros morrem? Em qualquer lugar do mundo, pássaro é índice de toxicidade, não é isso? Tá? Então até tem um filme de contato imediato terceiro grau, em que o homem vai para uma área que dizem que está contaminada com um tóxico, né? E que as pessoas vão morrer. Então ele leva um pássaro. Todo mundo vai com um pássaro dentro do carro. Por quê? Porque se o pássaro morrer, o ambiente é irrespirável. Então, se o pássaro da sua casa morre, a passagem do fumacê significa o quê? Você não pode respirar em qualquer lugar do mundo sem índice. O Brasil que não tem essa educação, não há essa informação para que o brasileiro possa agregar isso à vida dele, né? A informação correta, saber exatamente como agir, né? Como agir. E agrotóxico, se o produto tem agrotóxico, não coma, né? Se vende área de agrotóxico, principalmente se tiver o Tzinho de transgênico, tá? Tzinho de transgênico, não consuma. Não come. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a Monsanto, ela desenvolveu os produtos, né, de transgênicos para suportar uma quantidade maior de inseticida na lavoura sem matar a planta. Então você tem... Fátima, você vem aqui outra vez falar sobre esse problema que é um assunto seríssimo. Eu não como nada transgênico, eu não como mais soja. Diz respeito à nossa saúde, né? À nossa alimentação. E a gente não sabe o que fazer, né? Se come frutas, se come legumes, se come... Nós vamos comer o quê? Lavar principalmente, com uma escovinha, tem que ter uma escovinha dentro da cozinha. Lave sempre a maçã, a casca dela é onde tem maior quantidade de nutrientes. Lava com escovinha e deixa de pôr água sanitária. Algumas gotas, mas o importante da maçã é aquela reentrância que a maçã tem, que ali concentra muito inseticida. Aquela reentrânciazinha, que ele tem um cabinho, a de baixo e de cima tem que ser retirada, porque ele concentra bastante. Tomate, pele e semente tem que ser retirada, onde concentra a maior quantidade de inseticida. Porque a lavoura de tomate no Brasil é sobrecarregada com organofosforato. Dizem que o tomate é o que absorve mais agrotóxico. Isso. Todos os tubérculos. Por exemplo, saiba de uma coisa, nós temos os insetos desse país. Eles são mais espertos que os humanos, porque eles sabem quando não tem agrotóxico. Então se tiver uma mordida do inseto, a comida tá boa. Tá boa, né? Se o inseto passou ali raspando... Se o passarinho comeu, tá bom. Mas se tiver perfeito, né? Por exemplo, uma batata extremamente linda, maravilhosa, que a formiga ainda não chegou perto, ela está com excesso de inseticida. Aí é um tubérculo. Ela retém nutrientes, ela retém. Então, se ela retém, ela tem mais inseticida. Fátima, tá ok. Nós chegamos ao final do programa. Obrigada por sua participação. O agradecimento foi todo meu. Tá? E foi uma informação aqui importante pra gente. Estarei à disposição a hora que você quiser. Espero que você volte aqui outra vez para falar de outros assuntos, até do organofosforado mesmo, que é uma situação bem grave. Então, então a gente te espera mais uma vez aqui para falar mais algumas coisas aqui, ensinar pra gente. Com certeza. Tá, volte sempre.
Obrigada, muito obrigada a todos. Né? E sempre à disposição. Tá bom, obrigada a você pelas informações. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.